Graças e paz, amados irmãos. Vamos abrir João, capítulo 14. No sábado retrasado, nós começamos aquele estudo sobre o coração de Jesus. Eu peço para os irmãos que, mesmo você que esteve aqui, que ouça as mensagens. Os irmãos precisam ir em casa e conferir aquilo que foi pregado, deve ouvir novamente com a Bíblia na mão e deve estar ouvindo novamente a palavra de Deus, irmãos. Sábado passado, mensagem preciosa e outros. Você precisa, amados irmãos, ouvir novamente. Eu vou ler só o primeiro versículo do capítulo 14. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais a morar. Pai querido, pela tua graça e misericórdia, Senhor, que possamos amar mais a Cristo, que possamos consagrar mais a Cristo, que possamos santificar mais, que possamos nos humilhar mais, arrepender mais, ter visão crescente de Cristo, ter descanso celestial, almejando a volta de Jesus. E enquanto estamos nesse mundo, Senhor, livra-nos do maligno. Sabemos que o Senhor tem um carinho especial pela tua igreja, pelos teus filhos. Pedimos que o teu Espírito fale no nosso coração. Só Ele pode realmente nos convencer, só Ele pode nos ensinar, nos fazer lembrar, testemunhar, levar a toda a verdade e glorificar a Cristo. Amém. Faz isso nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Mas, irmãos, são os últimos escritos que nós temos. O Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e Apocalipse. São os últimos escritos da Bíblia. Tanto é que o Evangelho de João, já falando para os irmãos, ele tem praticamente mais de 70% do que os outros evangelhos não têm. É o Evangelho justo que vai falar que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Deus. Numa época onde já havia muitas pessoas e muitas falsos, tirando a divindade e a encarnação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas, meu amado irmão, é tão maravilhoso o Evangelho de João, que já falamos que tem 3 focos. O foco da vida só temos em Cristo Jesus, e também podemos viver a vida cristã somente em Cristo Jesus. Nós temos o foco da luz, é só a revelação de Deus em nossos corações, na face de Cristo, é que podemos ser regenerados, nascer de novo. E precisamos caminhar na luz. E o terceiro, o amor. A partir do capítulo 13 até o final, você vai ver falar sobre o amor. O amor de Cristo, o amor do povo de Deus a Cristo. Aqui no final, no capítulo 13, no final até o 17, você vai ver Jesus antes da crucificação. No capítulo 18, você vai ver a crucificação, onde Jesus vai dizer: tudo está consumado. Então, do 13 até o 17, antes da crucificação, e é uma reunião particular. Uma reunião com seus discípulos. E aquela reunião onde que ele vai dar para seus discípulos, amados irmãos, é descanso, encorajamento, promessas e advertências. Do capítulo 13 até o 17,
partir do capítulo 18, nós temos Jesus pós-ressurreição. Ele tem 40 dias visitando o povo, os seus. E no final, Lucas que vai registrar isso, Lucas 24, nós temos a ascensão de Jesus, assentado à direita de Deus Pai, onde Ele está intercedendo por mim e por você. Então Deus deixou para mim e para você, amados irmãos, promessas do céu aberto. Deus sabe, Deus conhece a minha estrutura, a sua estrutura. Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós somos vacilantes, Deus sabe que o nosso coração é tendência a se afastar de Deus. Deus sabe, amados irmãos, que nós temos dificuldade de entender o amor de Deus, abraçá-lo de todo o nosso coração. Como Deus disse que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quando diz todo, é totalidade. Será que nós amamos a Deus na totalidade hoje? Mas Deus anseia que eu e você, nós o amemos na totalidade. Que nós não tenhamos absolutamente ninguém, nada entre nós e Deus. Porque tudo que existe entre nós e Deus chama-se idolatria. São deuses. Então, muitas vezes, amados irmãos, quando nós lemos esse texto do capítulo 14, 15, 16, 17, é um bálsamo no nosso coração. Porque ao mesmo tempo que aqueles discípulos foram confrontados, que Jesus ia morrer, e no mesmo modo eles foram confrontados, e eles, como Pedro e os outros, nos outros evangelhos, eles vão falar a mesma coisa. Eu jamais negarei o Senhor. Eu nunca te deixarei. Mas no fundo todos deixaram, só João não. Jesus sabia disso. Jesus sabia que os seus discípulos eram fracos. Jesus sabe, amados irmãos, que nós somos fracos. E a grande dificuldade é nós enxergarmos que somos fracos. Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, diz assim: eu me orgulho da minha fraqueza, me glorio da minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Você está entendendo? A fortaleza do Senhor, a promessa do Senhor, a segurança do Senhor, a consolação do Senhor para aqueles que são fracos. Os fortes não precisam disso. Por isso, amados irmãos, a visão de nós mesmos, a visão no local que Deus nos colocou, que nós estamos, na nossa fraqueza, na nossa, muitas vezes, incapacidade, nos nossos vacilos nesse caminhar. Nesse cântico aqui fala assim: quando eu falho, é quando eu peco. Você está entendendo? Que somos pecadores e precisamos da graça de Deus, e que nós precisamos mortificar o pecado diariamente, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Jesus sabia da contingência, Jesus sabia do coração daqueles discípulos. E Ele vai dar promessas para eles. Ele vai encorajar eles. E esse encorajamento é para nós, é para a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso, a primeira coisa que Ele diz aqui é: não se turbe o vosso coração. Não fique aflito, não desanime, não desespere. Ele diz assim: o vosso coração. Por que o vosso coração, amados irmãos? O nosso espírito ganhou a presença do Espírito Santo. Vós estavas mortos, vós telido vos dei vida. Vida onde? No Espírito. E a nossa alma? Que as nossas emoções, nossa mente, as nossas afeições, a nossa vontade. Será que tudo isso está no controle do Senhor? E Jesus estava dizendo para ele: o problema é o coração. É no coração que nós pecamos, é no coração que nós somos enganados, é no coração que nós desistimos, é no coração, amados irmãos, que nós desviamos, é no coração, amados irmãos, também que nós amamos mais o Senhor, é no coração que devotamos afeição a Cristo. Por isso que a Bíblia diz: de todo o coração, de toda a tua alma. É sua mente, suas afeições, a sua vontade, todas elas voltadas para glorificar a Deus. Onde Cristo deve ser o centro, a circunferência da nossa vida. Que não deveria ter nada nesse centro, nessa circunferência.
Somente Cristo. Onde a igreja, quando em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, o Pai vai dizer: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. E ele vai dizer: a ele ouviram. Vocês ouviram Moisés, vocês ouviram a lei, vocês viram os profetas, você leu os salmos, você viu tudo, todos eles falam de mim. Agora eu estou aqui, ouça ele. Hebreus vai dizer assim: havendo Deus outrora falado de vários modos, de várias maneiras aos pais, através dos profetas, hoje fala no Filho. Você quer ouvir Deus, ouça Cristo. E Cristo quer falar, e aqui Cristo fala profundamente no meu coração. E lá na Monte da Transfiguração, quando eles olharam, não viram mais ninguém, só viram Cristo. A igreja, mas só deve ouvir Cristo e só ver Cristo. Quando o homem, ele torna-se o expoente, o centro, quando o homem torna-se a vitrine, amados irmãos, Cristo não está lá. Quando o culto é a vitrine, quando o louvor é a vitrine, quando a pregação é a vitrine, quando a nós congregarmos é a vitrine, Cristo não está lá. Agora, se Cristo está lá, há louvor, há congregar, há orar, há adoração. Não inverta. O centro é Cristo. Se não tem Cristo, amados irmãos, não tem nada. Infelizmente, o nosso coração, ele vai ser enganado. Mas Jesus conhece os seus discípulos. Jesus sabe cada um deles. Jesus sabe a personalidade de cada um. Jesus sabe o temperamento de cada um. Jesus conhece você. Olha o Salmo 139. Agora preste atenção. Para mim e para você, Ele deixa promessas. Ele deixa consolo. Mas Ele deixa advertência. A palavra de Deus, ela edifica, consola e ela exorta. São três coisas na palavra de Deus. E eu preciso das três. Se você ficar só com uma, está incompleta. Então nós precisamos estar preparados de ser consolados, de ser edificados e ser exortados diante da palavra de Deus. E aqui, a primeira coisa que ele já coloca, ele dá imediatamente para encher aqueles corações. Imagine só, naquele momento que falar: alguém vai me trair. Quem que vai trair? Quem vai ser eu? Quem vai trair? Aquela situação. E Jesus faz essa colação depois que Pedro fala: eu não vou te trair, eu dou a vida por você. E Jesus vai dizer: o galo vai cantar e você vai me trair 3 vezes. Se imagina como que ficou o coração de Pedro aqueles discípulos. Agora você precisa enxergar o coração do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para o nosso coração e não enxergamos o coração de Deus. E o coração de Deus, Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem consolo, mas Deus tem advertência para mim e para você nesse caminhar. Imediatamente, Ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, vocês estão conturbados, turbados, aflitos, desanimados. Não faça isso. Os seus corações precisam ganhar a dimensão da minha pessoa, de quem eu sou. Vocês precisam me conhecer e conhecer o Pai. E quando você vê o capítulo 14, imediatamente você tem a Trindade. Você vai ver as 3 pessoas no capítulo 14. Nós vamos estudar futuramente no domingo. E ele fala para eles assim: olha, sabe o que é o problema? Você precisa crer. A questão é fé. Eu já falei para vocês tantas coisas e vocês se esqueceram. Olha os 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha os outros discípulos falando: olha, ele ressuscitou. Mas estão falando, mas não creio. A questão é fé. Ele diz: olha, e ele faz 2 colocações aqui dupla. Ele faz essa colocação e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, que é o Pai. E crê também em mim, que eu sou o Filho. E lá na frente de João, ele vai dizer assim: Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. E Ele é o meu Deus e é o seu Deus.
consolo para aqueles discípulos, para mim e para você, amados irmãos. Deus não mudou. Deus é nosso Pai e Ele é nosso Deus. Nada pode ser maior, ou melhor, ou equiparar ao nosso Pai e nosso Deus. Absolutamente nada nesse mundo. E Ele fala, vocês precisam crer em Deus Pai e crer em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você entendeu que naquela situação como que estava ali, imediatamente Jesus transportou ele para o final? Jesus transportou ele daquele local de crise, de aflição, de dúvida, de coração atribulado. Jesus vai dizer, olha, resume tudo. Creia em Deus Pai e creia em mim. Sabe uma coisa? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas eles estavam atribulados, ele vai falar da casa. Amados irmãos, o maior consolo para a minha vida e sua vida, que nós vamos para a casa do Pai. Amém. Nada pode consolar um coração perturbado, aflito, do que um dia nós vamos estar face a face com o nosso Senhor. Nós vamos para a casa do nosso Pai. Lá numa dor, uma tristeza, não há imperfeição. Lá é tudo perfeito, é justo, é santo. Ele quer consolar o coração daqueles. Ele quer consolar o meu seu coração. Quando o nosso coração está perturbado, aflito, desanimado, circunstâncias, e Deus vai dizer, olha, crê em mim. Crê em mim, eu sou teu Pai. E crê em Jesus Cristo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando ele diz para Marta, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus vai dizer para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. E ele termina dizendo, você crê? A questão é fé. Se você crê, você jamais vai morrer. Se você crê, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se você crê, um dia nós vamos estar lá com Ele, porque um dia Ele vai voltar, é promessa. E Ele vai voltar no dia certo, na hora certa, no momento certo, que eu e você não conhecemos. Mas uma coisa nós conhecemos e nós devemos almejar, amar, esperar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos para a morada, para o descanso eterno. Amém. Será que nós pensamos nisso, irmãos? Pensar no descanso eterno. Ele continua. Quando eu for, isso depois que Ele morreu, foi crucificado, e ressuscitou e ascendeu ao Pai. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Ele está dando promessa para aqueles discípulos. Ele dá promessa para mim e para você. Eu vou voltar. Tudo que está passando nesse mundo não é absolutamente nada diante do dia que eu voltar. O dia que eu voltar, a trombeta vai tocar. Se você estiver vivo, depois dos mortos, você vai ganhar um corpo celestial, você vai subir ao céu com o Senhor. E se você estiver morto, a trombeta vai tocar, e os mortos ouvirão, mortos em Cristo ouvirão, e levantarão. Amém. Meus irmãos, vai ser um dia de glória nessa terra. Quantas pessoas levantando dos túmulos, dos mares, que estavam mortos, ganham com o seu corpo, e ganham um corpo celestial. Você imagine, subindo ao céu, amados irmãos, aquela multidão subindo ao céu. E ele diz assim, e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Eu estou no Pai. Lá em João 17, diz assim, estou no Pai. Amados irmãos, são promessas para a minha vida e sua vida. Toda nossa perturbação e nossos grandes problemas que enfrentamos, amados irmãos, são reais e enfrentamos. Mas falta a nós ganhar visão, amados irmãos. Visão celestial. Quem nós somos, para onde você vai, de quem você é. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva, amados irmãos, só tem um dono.
Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa morada não é aqui. Colossenses vai dizer que a nossa pátria é celestial. E que nós aguardamos, amados irmãos, para ser visitados, ganhar um corpo celestial. E Jesus continuando falando com ele, e ali entra: vós sabeis o caminho por onde vou. Aí ele disse Tomé: Senhor, nós não sabemos. Aí Jesus vai dizer assim: mas Tomé é aquele Tomé que falou: olha, mostra-me aqui, que eu não estou crendo. E depois vai dizer: meu Deus, mostra meu caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Preste atenção, o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Ninguém vai ao céu, ninguém é salvo se não for através da cruz de Cristo. Não há salvação fora do Evangelho da graça de Deus, que se resume em Cristo morto e ressuscitado. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. Quer dizer, tudo que existe fora de mim em relação a ir para o céu, estar com o Pai, chegar até o Pai, é mentira. Por isso todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Só um caminho leva a Deus, o caminho da cruz. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Se não há cruz, não há vida. Porque se não há morte, não há ressurreição. Se não há morte, não há vida. Primeiro a morte, depois a vida. E Ele continua dizendo: e vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, eu tenho visto. Amados irmãos, é interessante que a gente fala: estou conhecendo Jesus. Se você está conhecendo Jesus, você está conhecendo o Pai. Que o Pai e o Filho, a essência deles é a mesma coisa. E Jesus, João 1,18, veio revelar quem? O Pai. Então nós temos Deus encarnado, o Filho, Deus encarnado, mostrando a essência do Pai. E vai mostrar também a essência do Espírito Santo, porque não tem diferença na essência. Mas ele diz assim: olha, se você, há quanto tempo estou com vocês e vocês não conhecem o Pai? Não é isso que Jesus fala para mim nessa noite? Há quanto tempo estou com você? Você não conhece o Pai? Se você me conhecesse, você estaria conhecendo o Pai. O Pai é a vida, o Pai é a luz, o Pai é a amor. Eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou amor. 1 João, capítulo 1 diz: Deus é amor, lá dentro, Deus é luz. Está falando da mesma essência, não tem diferença nenhuma. Então, conhecer a Cristo, nós conhecemos o Pai. Por isso, 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei no conhecimento do nosso Senhor sobre Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor sobre Jesus Cristo. Você quer ver a graça de Deus? Olhe para Jesus. E você quer ver a graça de Deus realizada na minha vida, na sua? Olhe para o Espírito Santo. Foi Ele que fez a obra na minha vida, na sua vida. E Ele continua dizendo aqui, amados irmãos, promessas para mim e para você. No versículo 3, ele diz: e quando eu for, mas se você conferir o versículo 28, capítulo 4, ele diz assim: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos-ia de que eu vou, vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele repete a mesma coisa. Amados irmãos, a alegria que estava proposta em Cristo Jesus, Hebreus 12:2, é a alegria de ter uma família com muitos irmãos. É a alegria de glorificar o Pai, de fazer a vontade do Pai. A alegria minha e sua, amados irmãos, deve ser conhecer a Cristo, conhecer o Pai e aguardar a sua vida. Somos peregrinos, a Bíblia é clara, amados irmãos, ainda nós não entendemos. Nós queremos fixar residência. Por isso Abraão era um peregrino. Ele andava de altar em altar. Porque altar fala da cruz de Cristo e fala da nossa consagração. Ele andava com tenda.
ele soltava a tenda. Amados irmãos, o mundo quer nos fixar aqui. Satanás quer nos fixar aqui. O Evangelho sem Cristo quer nos fixar aqui. Não, amados irmãos. Os nossos olhos e os nossos corações devem estar fixados no céu. Amém. Colossenses 3 vai dizer: já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensai, buscai as coisas lá no céu, onde Jesus Cristo está sentado, não nas coisas terrenas, porque sua vida está escondida em Cristo Jesus. Mas Cristo, que é a nossa vida, vai se manifestar um dia. Amados irmãos, como nós temos consolo no nosso coração, e ele vai dizer aqui, o 12, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outros maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É promessa para mim e para você. Estamos cansados? Pedimos ao Senhor. Estamos desanimados? Pedimos ao Senhor. Estamos entristecidos? Pedimos ao Senhor. Estamos desencaminhados? Pedimos ao Senhor. Estamos faltando fé? Pedimos ao Senhor. O salmo que ele acabou de ler é o salmo pedindo que Deus guie a sua vida. Pedir ao Senhor. Por isso que a vida do Filho de Deus é uma vida de oração. É uma vida de comunhão com Deus. Porque momento a momento nós precisamos do Senhor. E João 15:5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E Deus anseia que Ele seja o nosso guia, a nossa fortaleza, o nosso consolo, o nosso encorajamento, o nosso nutrir, a nossa rocha profunda que nós podemos ancorar. Amém. Meus irmãos, ele diz assim: vocês, eu vou, mas vocês pedem. E nós sabemos que depois ele vai dizer, no 17, aquela oração sacerdotal, intercessão, mas ele vai dizer em Hebreus: peça. Por quê? Porque eu estou à direita de Deus, vai intercedendo por você. Intercedo nas suas tentações, intercedo nas suas aflições, intercedo você quando você não tem saída, eu intercedo por você. Eu intercedo por você quando está próximo a querer se afastar, abandonar. Eu intercedo por você. Amados irmãos, Jesus sabe qual é o nosso coração. Eu e você não sabemos qual é o coração de Jesus. Porque se nós crescêssemos no conhecimento do coração de Cristo, amados irmãos, nós estaríamos enraigados a Cristo cada vez mais. Nós faríamos como Paulo: eu estou triste, mas estou alegre. Mas como que você está triste e alegre? É um paradoxo. A vida cristã é um paradoxo. Eu estou desanimado, mas estou animado. Eu sou fraco, mas sou forte. Estou sem esperança, mas tenho Deus de toda esperança. Eu estou sem graça, mas eu tenho Deus de toda graça. Eu não tenho consolação, mas eu tenho Deus de toda consolação. Amados irmãos, Deus deixou promessa para mim e para você. Deus sabe as nossas circunstâncias. Ele sabe como nós enfrentamos e em que mundo nós vivemos, onde nós temos a carne dentro de nós temos Satanás e o mundo contra nós. Mas nós temos o Deus e o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Que neles, amados irmãos, nós somos mais que vencedores. Amém. E somente neles. Porque nele ninguém pode me acusar. Ninguém pode me condenar, porque a condenação minha já foi. E ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o coração de Jesus aqui, irmãos. Ninguém pode separar. Ninguém, nada. Nada. E nem ninguém. E ele continua dizendo, e mais consolo ainda aqueles discípulos. Falou: olha aqui, na casa do meu Pai, você crê em mim também no meu Pai, e no Deus Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou, é verdade, eu vou, mas eu vou voltar e vou levar vocês. Vocês precisam me conhecer. Eu não sei o caminho, mas tem um caminho. O caminho da cruz é o caminho da vida. É o caminho da verdade, é o caminho que leva você a Deus. É o caminho da cruz. Da minha cruz.
E sabe uma coisa? Vocês precisam conhecer o Pai, vocês precisam me conhecer. E olha, você vai ter dificuldade, você tem para quem orar. Você precisa pedir. 1 João 5 vai dizer, tudo que eu pedir e você pedir dentro da vontade de Deus, Deus vai nos dar. Uma das vontades de Deus, qual que é, amados? A nossa santificação. Não é a vontade de Deus? Qual outra vontade de Deus? Que em tudo nós demos graça. Por que nós não damos, irmãos? Porque nós não conhecemos nosso Pai. Nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, graças a Deus, maravilhoso Salvador. Mas eu preciso conhecê-lo como o meu sumo sacerdote. E ele vai deixar o quê? Vocês sozinhos, estão tristes, vai embora. De repente vocês vão embora, senhor. Vai ser crucificado, vai embora. Não, presta atenção. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro consolador. Amados irmãos, se não houvesse o Consolador em nossas vidas, nós estávamos totalmente perdidos. Se pode ver no seu caminhar, muitas vezes está desorientado, mas de repente vem a palavra de Deus na sua vida. Quem é que está colocando? O Espírito Santo. Ele é o outro Consolador. Isso quer dizer, amados irmãos, que nós temos dois Consoladores. Amém. Podemos dizer que nós temos os três Consoladores. A Trindade Santa Consoladora. Amém. Porque Deus é o Deus de toda consolação. E Ele fala, eu mandarei um outro Consolador. E esse Consolador, a fim de que esteja para sempre. Não é algumas vezes. Não é como o Velho Testamento. Ele vai estar sempre em vocês. E ele faz essa colocação. Convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quem pode receber? Aquele que nasceu de novo. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. E todos aqueles que nasceram de novo são selados com o Espírito Santo de Deus, recebem o Espírito Santo de Deus, que é o selo e o penhor de Deus na nossa herança eterna. E ele continua dizendo, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Quando é que ele passou a ser dentro de vós? No Pentecostes? Nosso Consolador foi, nosso Salvador Consolador foi, e Deus Pai manda um outro Consolador. A mesma essência, Deus, Espírito Santo. Queria morar agora, meus irmãos, em nós, para sempre. Não é consolo para mim e para você, meus irmãos, nessa caminhada. Por isso que a Bíblia diz assim, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Por quê? Porque o Espírito Santo é dentro de nós. Como é que Deus pode abandonar você, se Ele está dentro de nós? Nunca. Então, ele faz essa colocação maravilhosa, e ele diz assim, outra coisa para mim e para você, eu não deixarei vocês órfãos, eu não sou um pai que abandona os seus filhos, não sou um pai que joga os seus filhos no orfanato, em qualquer lugar, não sou. Vocês não são órfãos, vocês são meus filhos, eu sou seu pai. Ele vai dizer, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Enquanto eu não voltar, você tem um outro Consolador, o Espírito Santo que está em vocês. Vocês não estão sozinhos, nunca vai estar sozinhos. Mas irmãos, nós somos eleitos, um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sobrarmos a luz. Antes nós não tínhamos misericórdia, graças a Deus hoje nós temos a misericórdia insondável de Deus. Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus, propriedade de Deus, família de Deus, filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia, vós conhecereis, pelo Espírito Santo, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu estou em vós.
Amados irmãos, que convite maravilhoso, amados irmãos, Deus faz. Mas ao mesmo tempo, Deus fala para mim e para você que essas manifestações do Senhor, esse consolo, essa vida de esperança, essa vida, Deus olha para nós e diz: vocês precisam guardar os meus mandamentos. A intimidade do Senhor é para aquele que o Senhor teme. Quem teme ao Senhor? Quem obedece. Quem guarda a sua palavra? Ele teme ao Senhor. Temor é reverência, amados irmãos. E ele faz essa colocação aqui. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei. O que é tudo isso aqui manifestar? É expressar. Quem é que nós vamos expressar? Se nós amamos o Senhor, obedecemos ao Senhor, vamos expressar quem? Paulo diz assim: eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Para mim é morte, mas para vocês é vida. Porque o que está em jogo é a glória de Deus. Então ele fala assim: vou me manifestar. Como é que Deus se manifesta? Consolando, edificando, exortando. Está entendendo? Encorajando, estendendo a sua graça confortadora, libertadora, consoladora, edificadora. Deus fazendo isso comigo e com você. Amados irmãos, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu também. O que você acha que Deus está fazendo? Quem é que dorme? Quem dormitará? Quem? Meu Pai não dorme. Ele não dorme nem dormitará. O Rei dos Céus. Presta atenção. Deus ama o seu povo. No coração do Filho está a igreja, mas no coração do Pai está o Filho. Então, quando se olha para o Filho, meus irmãos, no coração dele está a igreja. Agora eu pergunto para você nessa noite: e no seu coração, meu, está o Filho? Eu não estou falando do Espírito. No nosso Espírito ganhamos vida, mas na nossa alma. Por isso que você vai ver a segunda oração de Paulo, Efésios 3, a partir do 14, ele vai dizer que o Espírito Santo habita em vocês, no vosso coração, ricamente, para que vocês possam compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, que excede todo entendimento. E que vocês ganhem a plenitude de Cristo. Você está vendo, irmãos? Cristo habitando plenamente em nosso coração, é nossa mente voltada para Ele, ganhando a mente de Cristo. É nossas afeições voltadas para Ele, tendo só um centro, uma circunferência. É a nossa vontade só uma, glorificar a Deus, amá-lo, fazer a sua vontade, com todas as dificuldades que nós temos. E Ele sabe disso. O problema nosso não são as dificuldades, o problema nosso somos nós. E Ele continua dizendo, amados irmãos, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos dele morada. Irmãos, prestem atenção: quem ama o Senhor, quem não? Aqueles que nasceram de novo amam o Senhor, mesmo com o seu amor. E Ele diz que fará morada. A morada através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Agora, quanto mais amamos ao Senhor, mais obedecemos ao Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que me ama, me obedece. Por isso muita gente fala assim: eu amo o Senhor. E Deus fala: meu filho, você me obedece? Você tem coração para obedecer? Você quer me obedecer? Você anseia por me obedecer? Você tem dificuldade para me obedecer? Eu sei. Mas você quer me obedecer? Você anseia por me obedecer? Eu vou transformar o seu coração. Eu vou trabalhar no seu coração.
São promessas para mim, para você, amados irmãos. Caminhando mais um pouquinho no versículo 26, e novamente ele fala sobre o quê? Ele vai falar sobre o Consolador. Não está sozinho. E ele disse: isto eu vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Estamos sozinhos? Quem é que ensina eu e você? Mas você tem que ouvir a palavra. Se você não ouvir a palavra, o Espírito Santo não vai ensinar. Ele vai te ensinar aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você leu na palavra de Deus. E ele vai fazer lembrar. Graças a Deus. Graças a Deus. Que muitas vezes, amados irmãos, nós nos lembramos que Deus está conosco. Muitas vezes, irmãos, nós nos lembramos que nós temos uma morada celestial. Muitas vezes nós nos lembramos, amados irmãos, que a vida eterna já foi conquistada por Cristo naquela cruz. E ele diz: quem tem a Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. Nós temos Cristo, nós temos a vida, nós temos a vida eterna. Isso ninguém pode tirar. Ele faz lembrar eu e você, amados irmãos, quanto Deus nos ama, quanto Ele é misericordioso e bondoso, quanta graça Deus tem, quanta esperança Deus tem, quanta consolação Deus tem para mim e para você nessa caminhada. Para que eu e você não fiquemos com os joelhos trôpegos e mãos decaídas. Para que a gente lembre, amados irmãos, que em todas as coisas, todas as circunstâncias, o nosso Senhor passou, e Ele sabe compreender as nossas dificuldades, e Ele nos auxilia, nos encoraja, Ele nos fortalece, nos transforma. Ele tem graça, Ele tem misericórdia para mim e para você nesse caminhar. Aí, amados irmãos, Ele vai dar mais uma promessa para eles. Ele vai dizer: deixe-nos a paz. Mas que paz que o Senhor vai deixar, Senhor? Não a paz que o mundo dá. Deixe-me a paz. A minha paz vos dou. Olha o texto, versículo 7. Deixe-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está vendo, amados irmãos? Esse daqui está falando da paz de Deus, a paz que Cristo dá. Essa paz, amados irmãos, você vai ter. Lá em Romanos 5, justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus. Agora nós temos acesso a Deus, nós somos filhos de Deus. Nós nos gloriamos por causa de Cristo e gloriamos nas próprias tribulações, porque o Espírito Santo é derramado em nossos corações nesse caminhar. Nós somos reconciliados com Deus, somos filhos de Deus. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, ninguém pode tirar. E a paz que o mundo não pode dar, porque a paz que o mundo dá é falsa. A paz que Deus dá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Então ele fala: ouvistes que eu vou e disse vou voltar, vou e volto. Novamente ele volta a colocar para que quem seja sedimentado naqueles irmãos. E ele diz assim no versículo 30: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. O príncipe do mundo está aí. Agora presta atenção, não falarei muito, mas ele está no capítulo 14, vai falar o capítulo 15, 16 e 17. São as últimas recomendações do Senhor. Você já notou que todas essas recomendações são para os seus discípulos? Não é para o mundo, é para os seus discípulos. É para a igreja, é para mim e para você. Para que eu e você saibamos que no mundo nós temos aflição, mas que eu não fique desanimado, porque Ele venceu o mundo. Ele é nosso Deus, nosso Pai. Crede em mim, crede também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você tem um Consolador. Você pode orar. Você
volta no capítulo 15, amados irmãos. 14 tem tantas promessas que você pode ler em casa, tem muito mais do que eu estou dizendo nessa noite. Se você ler, você vai encontrar mais ainda promessas. Mas quando você diz no capítulo 15, você fala assim, mas Oswaldo, como é que nós vamos viver essa vida que o Senhor está falando? Uma vida de descanso, uma vida conhecendo a Cristo, uma vida de oração, uma vida como Consolador, uma vida de paz, uma vida amando ao Senhor, guardando a sua palavra. E Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Vocês precisam estar em mim, habitar em mim. Vocês precisam permanecer em mim. Eu e você em mim, amados irmãos, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que ele falou lá, sem Cristo, não existe. Ele novamente vai dizer para eles, essa vida de união comigo, a vida de dependência e de confiança em mim, não sai dela. Mesmo que você seja enfraquecido, mesmo que você peque, não saia dela. Porque se confessar os vossos pecados, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Não saia dela. Fique na videira verdadeira, porque todas as outras são falsas. E meu Pai é o agricultor. É o meu Pai que disciplina, que poda, para que você cresça, para que você dê fruto, mais fruto e muito fruto, e glorifique a Deus. Ele não para por aí, novamente ele vai dizer, vocês precisam orar. É o versículo final do 10. Estou citando pontos, irmãos. Tenho dito essas coisas. Ele diz assim, se guardar os meus mandamentos, 10, permanecei no meu amor, assim também eu vos tenho guardado os mandamentos, meu Pai, no seu amor permaneça. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E ele fala outra vez de pedir, mais para cima, tudo que você pedir. Eu e você vivemos, por que isso? É uma vida de comunhão com Deus. Ele não para por aí, amados irmãos. Aí ele vai dizer assim, vocês são meus servos, mas vocês são meus amigos. E lá na frente, amados irmãos, o capítulo 20 vai dizer, vocês são meus irmãos. Hebreus 2 diz assim, eu não me envergonho de chamar vocês meus irmãos. Você está vendo, amados irmãos? Somos servos de Jesus, amigos. Somos filhos de Deus. Prestem atenção. Consolo para mim e para você. Aí ele vai novamente lhe dar uma advertência aqui. Ele vai dizer assim, olha, o mundo vai perseguir você. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro de que a vós outros me odiou. Irmãos, sabe, muitas vezes a gente fica perturbado, o mundo odiar a gente. Virar as costas para nós. Pessoas que viram as costas, não aconteceu nada, e odeia, e fala mal. A gente, irmãos, se Cristo foi odiado, você não vai ser. Você sabe por que eles odeiam? Por causa de Cristo, Cristo em nós. Eles não rejeitam o mundo jaz do maligno, que ele está por trás de Satanás. Ele odeia Cristo, odeia a palavra de Deus. Ele odeia. Ele vai odiar eu e você. Talvez o mundo não está odiando muito em você, porque nós estamos mundanizados. Nós estamos ficando parecidos com o mundo. Nós não temos muitas vezes posições bíblicas e firmamos nela. A minha prioridade é a casa de Deus, é a vida com Cristo, é esse daqui. Não. Nós deixamos que o mundo decida para nós se nós vamos ou não vamos. Amados irmãos, a firmeza no Senhor. E ele vai dizer aqui para mim e para você, ele diz assim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
transportou das trevas para o seu maravilhoso Filho do seu amor. Amados irmãos, Jesus vai dizer: se são do mundo, mas estão no mundo, mas não são do mundo. Livre do maligno, porque o maligno vem com tudo. Ele quer que você abandone Cristo, que abandone a sua palavra, que você desista de congregar, que você desista de ler a Bíblia, que você desista de orar, que você desista de Cristo. Quem está por trás? Satanás. E ele usa o quê? O pecado seu. Quando eu e você, nós somos rebeldes, a palavra de Deus é rebelde a Cristo. Rebelamos contra Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, amados irmãos, com temor e tremor. Se você está amando mais sua mulher, seu marido, do que a Cristo, você está com problema. Se você está amando mais sua família, a sua família decide a sua vida. Se você vai orar mais, congregar mais, estudar mais a palavra de Deus, ter amor pela a igreja de Cristo, você está equivocado. Agora, se você amar mais a Cristo e colocar Cristo como primeiro, você vai amar mais seu cônjuge, você vai amar mais seus filhos, você vai andar no caminho do Senhor. Amém. Não inverta, meus irmãos. Eu fico triste como marido e esposa decidem fora da palavra de Deus e nós aceitamos. Esse negócio que primeiro a minha família, depois eu, totalmente equivocado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, tudo vai bem. Aí depois vem a família. Não inverta, não inverta. Depois a gente não sabe por que a gente não caminha, por que não tem consolo, porque a palavra de Deus é clara, meus irmãos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda a palavra de Deus. Aí se fala assim, bom, e Jesus vai dizer: vocês estão no mundo, vocês têm aí o inimigo. Ele falou: eu mandarei um outro consolador, que estará em vós. O que ele vai fazer? O que o Espírito Santo faz? Ele faz eu e você lembrar, ele nos ensina, e aqui é outra coisa, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, 15 e 26, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Toda vez que eu falamos assim, esse aqui é uma obra do Espírito Santo, você tem que perguntar: isso é verdade? Isso é verdade à luz da Bíblia? Não, à luz da Bíblia não é verdade, então não é obra do Espírito Santo, é qualquer outro Espírito, menos o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. E ele diz assim: o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De Cristo. Mas só ele dá testemunho de Cristo. Como é que o mundo vai conhecer Cristo? Que ele dá testemunho de Cristo, da obra de Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, a intercessão de Cristo. Ele dá testemunho do coração de Deus, coração de Cristo. E aí ele diz assim: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aí você vai ver Atos 1:8, dizer: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui, na cidade, no estado, no país e no mundo todo. Seu testemunho é ser mártir. Ele não para por aí, amados irmãos. No capítulo 16, ele vai dizer ainda para você e para mim. Ele vai dizer assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quantas vezes ele está falando isso? Que eu preciso ir, eu vou, eu preciso ir, eu vou. Por quê? Porque quando eu for, eu mando o Consolador. E o Consolador vai fazer o quê? Tudo que eu fiz naquela cruz, ele vai fazer em você. Você vai nascer da água e do Espírito. Você vai ter o Espírito Santo morando no seu Espírito. Você vai ser guiado pelo meu Espírito. Você vai ser consolado pelo meu Espírito. Você vai se lembrar da minha palavra pelo meu Espírito. Ele vai ensinar vocês. Ele vai ajudar você a testemunhar Cristo. Mas também ele vai, mais ainda, meus irmãos, quando ele vier convencer o mundo do pecado, da justiça e do
Presta atenção, convencer o mundo, viu? Aqui é o mundo. E do pecado, porque não crê em mim, a igreja já crê. A igreja de Cristo verdadeira já crê. Não me vereis mais do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E não pode mesmo. Por isso que você vai ver o Pentecostes, vai ver as cartas. Quando Jesus disse, olha, você tem que nascer do alto. Se você não nascer do alto, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Mas como que eu vou nascer do alto? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente do deserto, importa que eu seja levantado, e todo que crer em mim será salvo. Onde que aconteceu isso, Senhor? Na cruz. Aí Romanos 6 vai dizer, quando eu fui crucificado, morto, vocês morreram comigo. E quando eu fui sepultado comigo, e na minha ressurreição vocês foram ressuscitados comigo para a nova vida, novidade de vida. Você nasceu de novo. Está vendo aqui volta tudo para a cruz, irmão? Aí ele diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos ensinará, ou guiará a toda realidade, verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas que hão de vir. Quantas coisas, irmãos? Quantas coisas o Espírito Santo deixou para nós? A palavra de Deus. Tudo o que eu e você precisamos é da palavra do Senhor. A palavra de Deus que é viva, eficaz. Essa palavra poderosa que manifesta o poder do Evangelho da graça de Deus. E ele diz assim, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amados irmãos, tem muitas coisas, amados irmãos, tão maravilhosas nesses textos todos. Quando Jesus subiu ao céu, ele estava em Betânia. Vemos que Betânia é uma realidade espiritual. E lá em Betânia, ele estendeu as mãos e ele abençoou. Imagine só, irmãos, Jesus subiu no céu e ele abençoou no seu corpo. Com o que ele abençoou? Com tudo aquilo que ele já disse. Tudo. Ele abençoou. E ele diz para mim e para você, do mesmo modo que eu me disse subir, está em Atos capítulo 1, vai descrever aquilo que está ali, no final de Lucas 24, 50. Ele vai do mesmo modo que me disse subir, um dia vocês vão me ver. E ele vai dizer assim, está tudo pronto, vou levar vocês para minha casa, na casa do meu Pai. Você pensou nisso, irmão? Eu e você precisamos conhecer o coração de Cristo. Amém. Você imagina no céu, Jesus, o nosso mediador do céu, quantas vezes está dizendo para o Pai, Pai, Oswaldo pecou, mas ele foi lavado pelo teu sangue, ele foi perdoado, não há nenhuma condenação mais para ele, acusação, nenhuma separação mais, porque ninguém pode me separar do amor de Deus, do Filho. E intercede por mim, por você. A nossa fraqueza, a nossa dúvida, a incredulidade, a nossa situação difícil, Ele está intercedendo por mim, por você. Você tem que ler Hebreus. Que maravilhoso, irmãos. Eu e você precisamos conhecer o coração de Jesus. Você imagina quando Ele vai para o céu. Ele pega capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos dos discípulos ali, preparando os seus discípulos que ele ia para o céu, e dizendo para os seus discípulos, eu os amei e amei até o fim. Está entendendo, irmãos? O coração de Jesus. O coração de Jesus está na sua igreja. O coração de Jesus anseia
a sua igreja se volte para Ele e o ame. E tenha desejo, vontade, esperança e amor para a sua vinda. Ataviando, preparando para a vinda de Jesus. Focando a vinda de Cristo. Mas, irmãos, Deus só tem uma visão para mim e para você na Bíblia toda. A visão do Filho. Amém. E Deus só tem uma esperança para mim e para você. Está no Filho. E Deus só tem uma vida eterna para mim e para você. Está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas quando Ele está dizendo, não se turbe o vosso coração, crede no meu Pai, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, eu voltarei e vou levar vocês. Como é que Cristo vai levar você? Você tem que ler o capítulo 19, que é a crucificação. Sem a crucificação de Cristo, jamais iríamos a Deus. Então que Deus fale no nosso coração, abra os nossos olhos, possamos compreender um pouco mais desse amor de Cristo por nós e o coração de Jesus. Você está desanimando, está se afastando, está esfriando, se achega à luz, se achega a Cristo. Na tua luz eu vejo a luz, diz o salmista. Está sem direção? Envia a tua verdade e a tua luz para que me guie. Para onde? Para o santo lugar. Irmãos, que Deus abra os nossos corações e fale as nossas vidas. Amém.